Olá a todos, bem-vindos ao canal Cyberfutebol. Bom dia! Hoje iremos tratar de notícias e informações da rodada do Campeonato Brasileiro e principalmente de destaques da Champions League e muito mais. Então a gente sempre pede aquela ajuda para vocês. De você estar chegando agora pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. O nosso canal é de trazer informações e notícias sobre o mundo da bola. Principalmente deixe o seu like. A cada like que você está dando nesse vídeo, você está aumentando o engajamento para atingir mais pessoas. E principalmente deixe o seu comentário sobre tudo que a gente vai falar aqui e compartilhe para os amigos. Indique o nosso canal de notícias e informações sobre os esportes, principalmente no futebol, para amigos, familiares, colegas e muito mais. Vamos começar a falar sobre a rodada do Brasileirão, que teve a 33ª rodada começando ontem, inclusive com um jogo na Arena da Baixada entre Atlético Paranaense e Fortaleza. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bem polêmico, principalmente por conta da arbitragem, mas não saiu gol e principalmente foi desenhando tudo para o segundo tempo. No segundo tempo, Fortaleza abriu o placar com o meio-atacante Guilherme. E, após alguns minutos depois, William Bigode, que havia 6 meses sem marcar um gol, conseguiu empatar a partida e o Atlético Paranaense conseguiu um empate amargo. Muito da expectativa, tanto dos jogadores como do torcedor, era garantir 3 pontos na sua casa. Mas não houve essa possibilidade, principalmente pela arbitragem, pelo técnico Wesley Carvalho ter reclamado claramente de um pênalti no segundo tempo, onde a bola bate na mão do zagueiro do Fortaleza. Existiu uma polêmica, a torcida toda gritando, pedindo para chamar o VAR, e o árbitro não atendeu, deixou a bola rolar, e com esse empate os dois ficam ali meio a meio na tabela, principalmente para atingir uma vaga na Libertadores. O Fortaleza tenta se recuperar do vice-campeonato da Sul-Americana, e esse empate pode ser um respiro, principalmente para voltar ao seu rumo, que era uma vaga direta na Libertadores. De contrapartida, o Atlético Paranaense precisa se demonstrar mais em campo. O Atlético Paranaense vive de altos e baixos. Perdeu 2 jogos em São Paulo contra Corinthians e Palmeiras, e um jogo crucial, que era ontem em casa, não conseguiu a vitória para cima do Fortaleza. Então é bom abrir as duas equipes, abrir os olhos, que pode ser que perca essa vaga na Libertadores, e aí o planejamento para a próxima temporada será bem modificado. Galera que estiver assistindo, dá aquela moral pra gente, deixa o seu like, é totalmente gratuito, tá? Quanto mais likes nós tivermos, mais esse vídeo vai ser recomendado pelo próprio YouTube. Vamos falar sobre a rodada de hoje, inclusive na Arena Fonte Nova, Bahia e Cuiabá se enfrentam. O jogo do desespero, o jogo dos 6 pontos. As duas equipes precisam pontuar para atingir aquela grande e famosa cota de pontos para se livrar da zona do rebaixamento. O Bahia joga em casa, pretende sim atacar e muito o Cuiabá. O Cuiabá oscila demais fora de seu domínio. Então o Bahia, se tivesse que apostar um resultado aí nesse jogo, eu apostaria vitória no Bahia, porque o Bahia tem um grande poderio ofensivo, principalmente quando joga em sua casa. Outro jogo que vai acontecer hoje é na Arena Química, aquela famosa Itaquerão, a Arena do Corinthians. Corinthians e Atlético Mineiro vão se enfrentar com ambições diferentes. O Corinthians precisa pontuar para não ficar próximo da zona do rebaixamento. Corinthians tem 40 pontos, 3 pontos a mais do que 37 pontos, que é o Vasco, que está ali no corte ali da saída da zona do rebaixamento. De contrapartida, o Atlético Mineiro, após o empate no clássico contra o América, precisa da vitória para alcançar ali o G4. E Filipão vai vir com força máxima, principalmente para conseguir esse resultado fora de casa. Vai ser um grande jogo para os apostadores aí quiser fazer a sua fezinha. Vamos falar da Champions League. Rodrigo foi mais uma vez o destaque,
juntamente com Vinícius Júnior no Real Madrid, na vitória de 3-0 do Real Madrid para cima do Braga, aonde que possibilitou o Real Madrid se garantir na próxima fase da Champions League. Inclusive uma grande jogada do Vinícius Júnior arrancando, tocando para o Rodrigo, e o Rodrigo só deu aquela famosa cavadinha na frente do goleiro, e o Real Madrid não tomou conhecimento, que já era se esperar. O Real Madrid tem muito mais time que o Braga, então o Braga vai ter que talvez se contentar com uma vaguinha na Europa League ou ser eliminado de todas as competições internacionais. Em contrapartida, o Real Madrid vem tendo bons jogos, mas ao mesmo tempo vem tendo péssimas atuações, como foi do último jogo do Campeonato Espanhol, no empate amargo em 0-0 em casa contra o Rayo Vallecano. Vamos falar agora da Baixada Santista. O Santos irá enfrentar o Goiás fora de casa sem Soteldo, e o técnico Marcelo Fernandes sim pretende reforçar o meio de campo ali, principalmente porque um ponto é importantíssimo fora de casa. As duas equipes estão no desespero. Goiás está na zona do rebaixamento e o Goiás precisa dessa vitória, principalmente para sair da zona. Goiás atualmente tem 34 pontos e com uma vitória, o Goiás tem 35 pontos. Com uma vitória ela iria para 38, automaticamente sairia da zona do rebaixamento e empurraria o Vasco para essa zona, que não joga nessa rodada. O jogo Vasco e Cruzeiro foi adiado, ainda não tem data definida. E o Santos também precisa pontuar, principalmente depois do empate amargo em 0-0 com Cuiabá em sua casa. Vamos falar do primeiro rebaixado matematicamente, América Mineiro. E eu coloco essa foto emblemática. A partir do momento que Wagner Mancini foi demitido do América Mineiro, eu acho que o América Mineiro não teve o mesmo desempenho com Fabian Bustos, hoje treinador argentino atualmente da equipe mineira. Wagner Mancini, muitos torcedores criticavam Wagner Mancini, só que pelo menos o Wagner Mancini teve um padrão tático para sua equipe. É lógico que prejudicou e muito a campanha do América Mineiro no Brasileiro as condições que estavam ao mesmo tempo em estar na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Hoje nós temos que trabalhar com seriedade, porque o América Mineiro não tem elenco para estar em 3 competições. E ele abdicou e muito na Sul-Americana e na Copa do Brasil e deixou de lado o Campeonato Brasileiro. E aí a conta chega, e chegou, vai disputar a Série B em 2024. Vamos falar num jogo de festas que poderia se tornar um jogo de vingança, mas ao mesmo tempo se tornou um show de horrores, vamos dizer assim, sem gols. Inter e Fluminense se enfrentaram no Beira-Rio. O Inter querendo dar aquela famosa vingança pela eliminação da Libertadores, e o Fluminense de ressaca após as comemorações e festas após o título da Libertadores na final contra o Boca no sábado. Fernando Diniz mandou boa parte da sua equipe reserva, só com alguns jogadores titulares como o Nino, André, Fábio, John Ares, mas não teve muito aptidão de poder jogar. É lógico, todo tricolor vai entender, os jogadores estavam em comemoração, estavam em festa, então é muito difícil você virar a chavinha, principalmente hoje. O Campeonato Brasileiro para o Fluminense vai ser de mera experiência para alguns atletas, ver se continua para a próxima temporada. Inclusive, Fernando Diniz deu aí no final do jogo a sua coletiva, falou que o Alan Patrick é um grande jogador e que pode ser convocado para a seleção brasileira. Vamos falar também sobre outro tricolor, mas o tricolor paulista, que também não tem ambição alguma nesse Campeonato Brasileiro, porque já conquistou o título da Copa do Brasil, já tem uma vaga direta na Libertadores, então só vai cumprir tabela nesses últimos jogos. E foi um grande jogo na Vila Belmiro entre São Paulo e Bragantino. São Paulo sempre teve chance de abrir o placar, mas só conseguiu fazer através desse jogador, o atacante Erisson. Uma bobeada inacreditável do jogador do Bragantino fazer um pênalti no atacante Davi,
e o Herisson bateu o pênalti e conseguiu fazer o gol, dando a vitória para o São Paulo. Contrapartida, o Bragantino tira a fase positiva de jogos com vitória do Bragantino e o Bragantino se mantém ali naquela mesma zona ali próximo de Palmeiras e Botafogo. Em contrapartida, do São Paulo, Dorival Júnior está avaliando os jogadores para a próxima temporada. Vamos falar sobre um clássico no Maracanã, onde o Flamengo dominou a partida do início até o fim e não tomou conhecimento do Palmeiras. Gols de Pedro, Arrascaeta e companhia. Flamengo fez 3-0 para cima do Palmeiras. O Palmeiras irreconhecível. Muitos torcedores acreditavam que o Palmeiras poderia fazer aquele grande repeteco que fez contra o Botafogo. Só que existe uma grande diferença, que a equipe do Flamengo hoje é uma equipe consolidada, é uma equipe sólida, através do seu treinador Tite. O Botafogo não tem essa consolidez, principalmente por parte técnica e tática. Então existiu essa grande diferença, o Flamengo dominou do início até o fim. O Abel Ferreira reclamou e muito da postura da equipe, porque seria um jogo primordial, principalmente para ele atingir a vitória e dava a oportunidade dele dormir na liderança, mas isso não ocorreu. O Flamengo ganhou, foi para 56 pontos, mais uma equipe que chega ali possivelmente para beliscar, e a gente diz que quando o Flamengo chega é difícil segurar. Então Botafogo, Palmeiras, Bragantino, principalmente, que estão ali próximos ali do Flamengo, vão ter que se cuidar caso o Flamengo chegue aí com algumas vitórias a mais. Vamos falar inclusive sobre o jogo da rodada de hoje. Em São Januário, Botafogo e Grêmio se enfrentam num jogo válido realmente de 6 pontos. O Botafogo precisa da vitória após a rodada ser muito benéfica para ele. Bragantino perdeu, Palmeiras perdeu e agora você tem um confronto direto contra o Grêmio, que está ali abaixo do Bragantino. Com o Botafogo conseguindo essa vitória, o Botafogo iria para 62 pontos e automaticamente manteria 3 pontos de diferença do Palmeiras, que tem 59. De contrapartida, se o Grêmio conseguir essa vitória fora de casa, vai complicar e muito para a torcida botafoguense e já pode começar a se desesperar, porque um título que já era garantido após 15 pontos de diferença, hoje irá se complicar a cada dia que passa. Então, torcida botafoguense, liga o sinal de alerta, porque a situação está ficando um pouco complicada para vocês. Muito obrigado a todos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e principalmente compartilhe para os amigos. Nós precisamos atingir os 100 inscritos o mais rápido possível e com a ajuda de vocês será muito importante. Muito obrigado a todos, até amanhã.